Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora nesse vídeo prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela da semana 21 a 27 de outubro. Estaremos fazendo esse estudo completo. Então, o tema: como a congregação pode imitar a Jeová ao lidar com pecadores? Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos e considerarmos algumas partes de nossas reuniões. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Lembrando a todos, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe com outras pessoas caso você queira, deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo e as pessoas possam também ter acesso a essas informações. E caso você queira, você pode também se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos lá. Repetindo o tema da nossa consideração, como a congregação pode imitar a Jeová ao lidar com pecadores? Então o texto base da nossa consideração é o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Se alguém cometeu um pecado, temos um ajudador. Então qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Aprender importantes lições de como a congregação em Corinto lidou com um irmão que cometeu um pecado grave. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Jeová criou os humanos com liberdade de escolha. Você sempre usa esse presente ao tomar decisões. E a decisão mais importante que cada um de nós pode tomar é a de nos dedicar a Jeová e servir a Ele com nossos irmãos. Jeová quer que todos façam isso. Por quê? Porque Ele ama as pessoas e quer o melhor para elas. Jeová quer que a gente seja amigo dele e viva para sempre. Então a primeira pergunta: o que Jeová quer que todas as pessoas façam? Então Jeová deseja que todos se dediquem a Ele e sirva junto de nossos irmãos. Dessa forma, Ele mostra o quanto nos ama. Leitura do 2. Mas Jeová não obriga ninguém a servi-lo. Ele deixa que cada pessoa decida o que vai fazer. Mas, e se um cristão batizado desobedece uma lei de Deus e comete um pecado grave? Se ele não se arrepender, ele deve ser removido da congregação. Mesmo quando isso acontece, Jeová deseja de coração que o pecador se arrependa e volte para ele. E um dos maiores motivos de Jeová ter providenciado o resgate é justamente este: permitir que pecadores arrependidos sejam perdoados. Jeová é um Deus amoroso e Ele quer muito que os pecadores se arrependam. Pergunta: o que Jeová espera daqueles que cometeram um pecado grave, mas ainda não se arrependeram? Então Jeová deseja de coração que o pecador se arrependa e volte para Ele. E por meio do sacrifício de Cristo, Jeová deseja perdoar os pecadores. Leitura do 3. Jeová nos mostra como ele se sente em relação ao pecado e aos pecadores. Ele quer que a gente imite o seu exemplo. Este estudo vai nos mostrar como podemos fazer isso. Vamos ver 1. Como a congregação em Corinto lidou com o irmão que tinha cometido um pecado grave. 2. Que orientação o apóstolo Paulo deu quando o pecador se arrependeu. E 3. O que Jeová sente por um cristão que comete um pecado grave. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então vamos ver como Jeová se sente com relação ao pecador e como podemos seguir seu exemplo. Então, primeiro, como a congregação em Corinto lidou com o irmão que tinha cometido um pecado grave? Que orientação o apóstolo Paulo deu quando o pecador se arrependeu? E o terceiro, o que Jeová sente por um cristão que comete um pecado grave?
Subtítulo: Como a congregação em Corinto lidou com um caso de pecado grave. Leitura do 4. Vamos iniciar fazendo a leitura de 1 Coríntios, o capítulo 5, versículo 1 e 2. O fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa de seu pai. E vocês se orgulham disso? Não deviam, na verdade, estar de luto para que o homem que cometeu esse ato fosse tirado do seu meio? Em sua terceira viagem missionária, Paulo ficou sabendo de algo terrível que estava acontecendo na nova congregação em Corinto. Um irmão daquela congregação estava tendo relações sexuais com sua madrasta. Até mesmo aqueles que não serviam a Jeová sabiam que isso era extremamente errado. Mas os irmãos achavam que não tinha um problema esse irmão continuar na congregação, mesmo agindo daquele jeito. Talvez alguns achassem que assim estariam sendo misericordiosos e compreensivos, como Deus. Mas Jeová não tolera o pecado entre o seu povo. A atitude descarada daquele homem, com certeza, estava prejudicando a reputação da congregação e talvez estivesse influenciando outros cristãos. Então, que orientação Paulo deu para aqueles irmãos? Pergunta: o que estava acontecendo na congregação em Corinto? Então tinha um irmão que estava cometendo imoralidade com sua madrasta. Mas os irmãos, mesmo sabendo disso, acharam que não tinham nada de errado, achando que, por não fazer nada, estariam sendo misericordiosos. Essa atitude estava atrapalhando alguns irmãos e, com certeza, desagradando a Jeová. Leitura do 5. 1 Coríntios 5,13 diz assim: Ao passo que Deus julga os de fora, removam do meio de vocês a pessoa má. Jeová inspirou Paulo a escrever uma carta orientando que aquele pecador não arrependido devia ser removido da congregação. Como os cristãos fiéis deviam tratá-lo? Paulo os orientou a parar de ter convivência com aquele homem. O que estava envolvido nisso? Paulo explicou que os irmãos não deviam nem sequer comer com tal homem. Por quê? Porque sentar para comer com uma pessoa pode facilmente nos levar a ter mais convivência com ela. Paulo queria dizer que os irmãos não deviam se associar com aquele homem e isso ia proteger a congregação da má influência dele. Além disso, se os irmãos seguissem o conselho de Paulo, isso poderia ajudar aquele homem a ver como ele tinha magoado a Jeová, a se sentir triste pelo que tinha feito e a se arrepender. Então a pergunta: o que Paulo disse para a congregação fazer e o que estava envolvido nisso? Então Paulo disse que eles deveriam parar de ter convivência com aquele homem. Ele explicou ainda que os irmãos não deviam nem sequer comer com tal homem, mostrando assim que os irmãos não poderiam se associar com aquele homem, protegendo assim a congregação. Leitura do 6. Depois de enviar essa carta aos cristãos em Corinto, Paulo começou a se perguntar qual seria a reação deles. Com o tempo, Tito trouxe boas notícias para Paulo. A congregação tinha seguido a orientação de Paulo e removido o pecador. E melhor ainda, alguns meses depois de Paulo ter enviado sua carta, aquele homem se arrependeu do que tinha feito. Ele mudou de atitude e começou a seguir os padrões justos de Jeová. O que Paulo disse que a congregação devia fazer em seguida? Pergunta do 6. O que a congregação e o pecador fizeram depois que Paulo enviou sua carta? Então a congregação seguiu a orientação de Paulo e removeram o pecador. Com o tempo, o pecador se arrependeu, mudou sua atitude e começou a seguir os padrões justos de Jeová. Subtítulo: Como a congregação devia tratar o pecador arrependido? Leitura do 7, iniciando fazendo a leitura de 2 Coríntios, capítulo 2, do 5 ao 8. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vocês, até certo ponto, para não ser severo demais no que digo. Essa censura da parte da maioria é suficiente para esse homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo,
para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele. Paulo disse que a censura da parte da maioria tinha sido suficiente para esse homem. Em outras palavras, a disciplina tinha cumprido seu objetivo. Qual? Levar o homem ao arrependimento. Então a pergunta: remover o pecador da congregação cumpriu que objetivo? Levar o homem ao arrependimento. Leitura do 8. Então, Paulo orientou a congregação: vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo e reafirmar o seu amor por ele. Perceba que Paulo queria que os irmãos não apenas aceitassem o homem de volta à congregação. Ele também queria que os irmãos deixassem claro, por palavras e ações, que realmente tinham perdoado aquele homem e que o amavam. Assim, ele ia ter certeza de que todos estavam felizes por tê-lo de volta. Pergunta: que outra orientação Paulo deu à congregação? Então Paulo deu a seguinte orientação: vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo e reafirmar o seu amor por ele. Então Paulo queria que os irmãos não apenas o aceitassem na congregação, mas que mostrassem palavras e ações que isso era verdade. Leitura do 9. Será que no começo foi difícil para alguns irmãos aceitar que aquele homem tinha voltado para a congregação? A Bíblia não fala, mas é possível. Até porque as ações dele tinham causado problemas para a congregação como um todo, e talvez magoado diretamente alguns irmãos. Depois de se esforçarem tanto para continuar obedientes a Jeová, alguns talvez achassem injusto receber com tanto carinho aquele pecador. Mas por que era tão importante que a congregação mostrasse verdadeiro amor por esse irmão? Pergunta: por que alguns talvez tenham achado difícil perdoar aquele irmão arrependido? Porque talvez a conduta dele pode ter causado muito transtorno na congregação e até magoado alguns irmãos. E o fato dele ter sido readmitido pode ter deixado alguns irmãos entristecidos. Leitura do 10 e 11. Já imaginou o que poderia ter acontecido se os anciãos não permitissem que aquele homem arrependido voltasse para a congregação? E o que teria acontecido se ele voltasse, mas os irmãos não mostrassem amor por ele? A excessiva tristeza poderia acabar esmagando aquele homem. Ele poderia achar que sua situação não tinha mais jeito e acabar desistindo de recuperar sua amizade com Jeová. Pior ainda, se os irmãos da congregação não quisessem perdoar aquele pecador arrependido, eles iam colocar sua própria amizade com Jeová em risco. Por quê? Porque eles não estariam imitando a atitude perdoadora de Jeová, mas a atitude cruel e sem compaixão de Satanás. Eles se tornariam ferramentas na mão de Satanás para acabar com a espiritualidade daquele homem. Pergunta: o que poderia acontecer se os anciãos se recusassem a perdoar o homem arrependido? Então o que poderia acontecer é que a excessiva tristeza poderia facilmente esmagar aquele homem, achando tal homem que jamais poderia restabelecer sua amizade com Jeová. E quando os irmãos não perdoam tal pessoa que foi readmitida, pode se tornar instrumento na mão de Satanás. Leitura do 12. Então, como a congregação em Corinto podia imitar a Jeová e não a Satanás? Por tratar os pecadores arrependidos, assim como Jeová trata. Veja o que alguns escritores da Bíblia já disseram sobre Jeová. Davi disse que Jeová é bom e está sempre pronto a perdoar. Miqueias escreveu: quem é Deus como tu, que perdoa o erro e deixa passar a transgressão? Isaías falou: deixem os maus o seu caminho e os malfeitores os seus pensamentos, que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Pergunta: como a congregação em Corinto podia imitar a Jeová? Por tratar o pecador arrependido assim como Jeová trata, pois Jeová é bom e está pronto para perdoar. Sendo servos de Deus, precisamos agir da mesma forma.
Leitura do 13. Para imitar Jeová, os irmãos em Corinto tinham que perdoar o homem arrependido e mostrar que o amavam. Por seguirem a orientação de Paulo, eles iam mostrar que eram obedientes em todas as coisas. É verdade que fazia poucos meses que aquele homem tinha sido removido da congregação, mas a disciplina tinha cumprido seu objetivo, já que ele se arrependeu. Então, não havia por que ficar esperando para readmiti-lo. Pergunta: por que não era necessário ficar esperando para readmitir aquele homem? Porque a disciplina tinha cumprido seu objetivo. O homem já havia se arrependido e mudado o seu proceder, não havendo mais necessidade de demora. Subtítulo: como podemos imitar a justiça e a misericórdia de Jeová? Leitura do 14 e 15. O relato sobre como a congregação em Corinto lidou com aquele caso foi incluído na Bíblia para a nossa instrução. Ele nos ensina que Jeová não tolera pecados graves dentro da congregação. É verdade que Jeová é misericordioso, mas ele não é permissivo, nem baixa seus padrões do que é certo e errado. Jeová não permite que um pecador não arrependido continue a se associar com seus servos fiéis. Isso não seria misericórdia. Na verdade, colocaria toda a congregação em risco. Além disso, aprendemos que Jeová não quer que ninguém seja destruído. Seu desejo é salvar as pessoas sempre que possível. Ele mostra misericórdia por aqueles que mudam sua maneira de pensar e agir e querem voltar a servir a Ele. Então, quando o homem em Corinto se arrependeu e mudou de comportamento, Jeová usou Paulo para explicar que ele devia ser perdoado e acolhido pela congregação. Pergunta: que lições aprendemos com o que aconteceu em Corinto? Então nos ensina que Jeová não tolera pecados graves dentro da congregação. Jeová não permite que um pecador continue a se associar com seus servos fiéis. Aprendemos também que Jeová não quer que ninguém seja destruído, mas deseja salvar todos que se arrependem. Leitura do 16. O relato sobre o que aconteceu em Corinto nos ajuda a ver na prática como Jeová é amoroso, correto e justo. Isso nos faz querer louvar ainda mais a Jeová, até porque todos nós somos pecadores, todos precisamos do perdão de Jeová, e isso só é possível por causa do resgate. Por isso, temos todos os motivos para agradecer a Jeová por esse presente. É muito consolador saber que Jeová realmente ama seus servos e quer o melhor para eles. Então a pergunta do 16: depois de estudar o que aconteceu em Corinto, como você se sente? Então perceberam que essa é uma pergunta pessoal. Então deixe lá nos seus comentários e com certeza os irmãos também vão achar interessante. Leitura do 17. E hoje em dia, se alguém comete um pecado grave, como os anciãos podem imitar o amor de Jeová e ajudar a pessoa a se arrepender? Como a congregação deve reagir quando os anciãos decidem remover ou readmitir alguém? Vamos ver a resposta para essas perguntas nos próximos estudos. Então, o que vamos ver nos próximos estudos? Vamos ver como os anciãos podem imitar o amor de Jeová e ajudar as pessoas a se arrepender, e como a congregação deve reagir quando os anciãos decidem remover ou readmitir alguém. Perguntas de recapitulação. O que Jeová deseja para o maior número possível de pessoas? Então Jeová deseja que ninguém seja destruído, mas que todos possam ser salvos. Então, por seu grande amor, ele nos deu seu Filho, para que assim pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, levando-nos ao arrependimento. O que Paulo orientou a congregação em Corinto a fazer quando o homem pecou e não se arrependeu? Então Paulo pediu para removê-lo da congregação. Depois que o homem se arrependeu, o que Paulo disse que a congregação devia fazer? Então Paulo disse que a congregação tinha que recebê-lo de volta e reafirmar o seu amor, não só por palavras, mas também por ações, para que assim ele pudesse continuar firme e entender que realmente estava novamente na casa de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês.
Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.